Olá, minhas alunas, olá, meus alunos, professor Alberto. Hoje eu estou aqui com vocês com o site GPT para mostrar o meu projeto para vocês, o projeto sobre a nossa cooperativa financeira, como que ela deve funcionar. E aí eu vou explicar de uma forma o mais simples possível e com o tempo nós vamos tirando as dúvidas que vocês tenham como que a cooperativa financeira ela deve funcionar, ok? Então, se você tiver as suas dúvidas aí, com certeza você vai ter. Então, anote aí, comente abaixo do vídeo, por favor, o seu comentário é super importante. Tudo será visto e nós vamos dar o retorno aí para vocês, ok? Então, eu quero começar de uma forma bem simples. Todo mundo já ouviu falar de José do Egito, né? Então, quem foi esse José do Egito? Qual é a história dele? Então, nós temos aí o começo em Gênesis 37, que fala sobre José vendido pelos seus irmãos e levado para o Egito. Por isso que ele é chamado de José do Egito. Então depois, né, fazendo um resumo da história, depois vocês podem ler lá em Gênesis 37 a 50, vai ter toda a história de José do Egito. E José, então, ele foi preso e foi levado à presença do faraó para interpretar um sonho do faraó, e é sobre isso que eu quero me deter um pouquinho aqui agora. Que sonho foi esse? O faraó ele teve o seguinte sonho. Ele viu 7 vacas gordas, certo? E essas 7 vacas gordas eram comidas, eram devoradas por 7 vacas magras, e essas vacas magras não engordavam quando devoravam essas 7 vacas gordas. E aí ele também viu 7 espigas que também cresceram, eram lindas as espigas, mas viam as espigas mirradas, né? E devoravam as espigas. E aí ficou essa história que o rei não conseguia, né? O faraó do Egito, ele não conseguia, ele chamou um monte de gente para interpretar o sonho dele e ninguém conseguia interpretar o sonho até que José do Egito interpretou o sonho e explicou que as 7 vacas gordas eram 7 anos de prosperidade, que todo o Egito seria próspero, e que as 7 vacas magras eram 7 anos de fome e de miséria. Aí o que aconteceu? O sonho das espigas era a mesma interpretação: 7 anos de prosperidade para o Egito e 7 anos depois de fome e de miséria. E aí o faraó ficou todo preocupado com isso e falou para José o que deveria ser feito. E aí José então diz a ele que ele deveria procurar um homem sábio e fazer com que esse homem, né, pudesse governar sobre o Egito e ajudar nesse momento. O que o faraó fez? Pegou José e falou, tirou o anel do dedo do faraó e colocou no dedo de José e disse que ele seria esse homem sábio que iria comandar o Egito durante esse tempo. E José, que era um prisioneiro, agora se tornou o maior dentre os egípcios.
acima dele só o faraó. Então é muito bonito vocês estudarem essa história, porque ela tem muito para nos ensinar, muito mesmo. E é a primeira coisa que a história nos ensina, né, é que nós devemos tomar cuidado com os nossos irmãos, porque quem vendeu José foram os próprios irmãos dele. E aí o que que acontece? Depois ele se superou, se tornando o governante, né? José se torna o governante no Egito. E aí o que que ele estabelece? Ele estabelece o que eu vou explicar para vocês agora. Ele estabeleceu que tudo o que o Egito produzisse durante os anos de vacas gordas, um quinto disso deveria então ser poupado, guardado no celeiro. E por que que eu estou mostrando aqui essas caixas d'água aqui para vocês? Eu quero que vocês imaginem a seguinte situação: vocês não tendo uma caixa d'água, um reservatório na sua casa, e aí a água da rua acaba. O que que vai acontecer com vocês se vocês não tiverem um reservatório? Vocês vão perecer muito. Existe até uma escritura que diz o seguinte: o meu povo perece por falta de conhecimento. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui, conhecimento. Eu tenho aqui um site, né, um canal no YouTube, onde eu ensino as pessoas, eu tenho vários vídeos, vocês podem ver aqui, ensinando educação financeira para as pessoas. Vou dar o exemplo aqui desse vídeo, onde eu começo mostrando que quando você nasce, né, esse é o gráfico de Jar, é o meu projeto, e aqui nós temos o símbolo aqui da Universidade Capital, que daqui a pouco eu vou falar com vocês sobre ela. Então, quando você nasce do 0 até os 20 anos, você não vai trabalhar, né? Você vai ficar por conta dos seus pais e eles é que vão te bancar. E aí se foi 240 meses, ok? Esses 240 meses aqui, se os seus pais pouparam, guardaram dinheiro para você, então você vai ter lá na sua caixa d'água financeira, que é isso que eu quero chegar para vocês, certo? Você vai ter o dinheiro que for poupado. Agora, se os seus pais não fizeram nada, você vai ter 0, né, em sua conta. Dos 20 anos que se seguem até os 40, você vai ter 480 meses para poupar, para guardar dinheiro. Lembra do José do Egito lá, da história? O que ele fez foi poupar, foi guardar um quinto de tudo o que ele tinha, né, de tudo que o Egito tinha, para os anos que veio a fome. Durante a história, para quem não conhece, a fome então veio por toda a terra e os irmãos que tinham vendido José para o Egito tiveram que ir lá para o Egito para pedir, né, que vendessem comida para eles, porque eles não tinham alimento. E aí é muito interessante essa história. Eu gosto muito e me emociono muito quando eu leio essa história, principalmente no momento que José se revela para os seus irmãos. Olha, sabe aquele camarada que vocês venderam lá no Egito, que vocês venderam para o Egito? Aquele camarada sou eu sou o José.
E aí é muito bacana vocês estudarem essa história aí. Quem já conhece já se emociona ao conhecer a história. Com relação à caixa d'água que eu mostrei aqui para vocês, pessoal, é a nossa cooperativa. Nós vamos então acumular financeiramente uma caixa d'água financeira. Por que eu estou usando essa explicação? Porque quando você perde o emprego, se você não tem reserva, se você perde o emprego, se o país passar por uma dificuldade, não só você fica desempregado ou desempregada, mas também o seu esposo, como é que você vai sustentar os seus filhos, né? Então, tempo, né, assim como nós temos lá a história de José, que tinha 7 anos para se preparar para os anos das vacas magras, então nós também temos o tempo para nos prepararmos. Então eu mostrei aqui, né? Nós podemos preparar os nossos filhos, ajudando eles a fazerem investimentos, aprenderem a investir. Eu estou aqui que eu quero mostrar aqui para vocês. Eu estou aqui, ó, com esse cofrinho. Esse cofrinho aqui que vocês podem ver que é um carrinho, que é um fusquinha. Eu tenho ele desde quando eu trabalhei, que eu ganhei como prêmio lá no Banco Volkswagen. Então muitas pessoas não sabem que existe um banco chamado Banco Volkswagen, mas esse banco existe. Então você tem que aprender educação financeira. Por isso eu criei um site que se chama Universidade Capital, aonde eu ensino para as pessoas como você pode investir. Então eu vou ensinar para vocês a primeira coisa da ETEC, né? Que é educação, trabalho, empreendedorismo, cooperativismo e renda da nossa cooperativa. A primeira coisa é a educação. Não adianta eu querer ensinar para vocês se vocês não querem aprender. Não adianta eu querer mostrar para vocês as coisas, assim como no sonho do faraó, né? Difícil interpretação. Parece que quem não conhece não consegue interpretar o que o faraó sonhou. Mas José, por revelação, explicou ao faraó o que estava acontecendo. O faraó o colocou então como um governante no Egito, e aí tudo deu certo para os egípcios. Então todo mundo que comprou a caixa d'água de José, né, que acumulou, que guardou o dinheiro para o tempo das vacas magras, esses se deram bem. Então, o que acontece, pessoal? Nos próximos vídeos eu vou detalhar para vocês como é que nós podemos montar o nosso projeto de investimento. Como é que nós podemos fazer, durante o tempo de vida que nós temos, um projeto, né, para termos então a nossa cooperativa financeira. Eu acho que ficou claro aí para vocês entenderem. Eu vou preparar o próximo vídeo e já mandar para vocês. Acho que ficou claro para vocês entenderem que nós precisamos de nos prevenir para o futuro. Se nós não temos então uma reserva financeira, que é a nossa caixa d'água financeira, quando vem a falta de água financeira, né, a falta de água, quando acontece aqui em São Paulo, que nós estamos passando aí por um momento muito de turbulência,
porque falta água em muitos bairros aqui de São Paulo e as pessoas ficam desesperadas quando faltam a água. Da mesma forma, quando você perde o emprego, quando você tem um problema financeiro e não consegue resolver, então dessa mesma forma você lamenta por não ter no tempo certo poupado, no tempo certo guardado o seu dinheiro. Então, a história de José do Egito, ela é muito linda e eu convido vocês a estudarem Gênesis do 37 ao 50 e vocês vão começar a aprender sobre educação financeira. Professor, nunca imaginei que na Bíblia tivesse educação financeira. Tem muita educação financeira em muitos outros capítulos também. Mas eu quero encerrar esse vídeo para que você medite, para que você pense. É possível hoje fazermos uso dos conhecimentos que José do Egito trouxe para nós? Nós podemos aprender educação financeira e melhorar a vida nossa como comunidade. O que eu quero que vocês entendam é que nós vamos fazer isso em comunidade, porque foi o que o povo do Egito fez, ok? Não foi só José que fez o trabalho, foram todos no Egito trabalhando juntos com José que chegaram então ao bom trabalho, ou seja, José fez o que ele precisava fazer, interpretou o sonho do faraó, o faraó deu a ele o poder para que ele fizesse todo o Egito trabalhar por 7 anos para se preparar para no final dos 7 anos começar então os 7 anos das vacas magras. E aí José e o seu povo estavam preparados. Agora eu pergunto para você, você está preparado financeiramente? Se você perder o emprego, se você ficar doente, você está preparado? Você consegue sobreviver? Então, para a gente encerrar aqui esse vídeo, eu peço a vocês que dê o seu like, dê o seu joinha, se inscreva aqui no canal. Eu peço que vocês tirem as dúvidas de vocês abaixo desse vídeo. Como eu disse, seja lá qual for a dúvida que você tiver, tire essa dúvida abaixo do vídeo e venha fazer parte conosco da nossa cooperativa. No próximo vídeo eu vou explicar mais sobre ela. Dê o seu like, dê o seu joinha, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.